Quem pode ler para nós do versículo 1 a 19? 1 a 19, quem quer ler? Pode ler, irmão? João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Glória a Deus. Algum irmão sente o desejo de orar, agradecer ao Senhor por mais esse tempo? Glória a Deus. Estamos aqui prostrados diante da tua presença, Amém. Deus, e ser grato, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos Glória a desse, Deus. Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor. Amém. Obrigado pela vida do pastor, Senhor, que vai nos trazer a tua palavra, Senhor. Que podemos sair daqui, Senhor, mais um pouco cheio da tua palavra, Senhor. E que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu Aleluia. santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O cristão está ou não no mundo? E agora? Tá, Samuel. Por que você acha que tá, Samuel? Tá com frio não, Samuel? Nós estamos no mundo, né? Estamos como é o mundo que diz no sistema, né? Dentro do sistema. Não estamos vivendo com o sistema no nosso coração, mas estamos no mundo, né? E Jesus, ele intercede, né? Não para que nós fôssemos tirados do mundo, mas para quê? Para que o Senhor nos livrasse do mal. É interessante que muitas vezes a gente olha o mundo como o Samuel viu, só como um sistema errado, corrompido. Mas o mundo é tudo que Deus criou, né? E tudo que Deus criou é bom, vamos dizer. Eu com a irmã Rosilda, nós estávamos olhando ali o córrego, né, irmã Rosilda, antes de a gente chegar aqui. Deus fez todas as coisas, inclusive o córregozinho, né? Então Deus criou o mundo, Deus nos colocou no mundo, Deus nos fez de que maneira? A sua imagem e semelhança, para nós vivemos uma vida para Ele, não é verdade? E é interessante que Ele nos colocou aqui juntos, olha que maravilha. Nós estamos aqui umas 20 pessoas aqui dentro agora. E nós temos a obrigação de nos relacionar, correto ou não? Então nós temos que conviver um com os outros. Agora aqui dentro, daqui a pouco nós vamos sair lá fora com mais um tanto de gente. E Deus nos fez com isso,
para a gente pensar, para a gente interagir, para a gente estabelecer relacionamentos. Mas nós que fomos salvos pelo Senhor, nós temos que fazer tudo isso biblicamente. Então, o mundo pode estar nesse sistema que Samuel falou, totalmente corrompido pelo pecado. Mas nós temos uma obrigação de nos manter incontaminados do mundo. Por isso que é interessante que a gente pensa que Jesus salva, depois solta o cidadão lá, e aí o cidadão vai perder, vai coisar, vai voltar. Não. Quando ele fala aqui no versículo 12, quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome. Então Jesus, ele não só salva, ele santifica e nos mantém santos num mundo corrompido. Tanto é que só se perdeu quem era o filho da perdição ali dos 12, que era Judas. Correto ou não? Então, a maravilha de Cristo na salvação é que ele nos salva, ele nos separa, ele nos santifica, ele nos devolve ao mundo e ele nos mantém santos no mundo. Não é que nós não vamos ter que ter nenhuma decisão, nós vamos ter sim. Mas nós temos uma guerra espiritual, uma batalha, que nós não podemos com ela. Então o Senhor nos segura nela. Então eu queria que você entendesse que as pessoas que hoje muitas vezes citam que têm um relacionamento com Cristo, jamais o conheceram. Jamais o conheceram. Porque Deus nos dá a oportunidade de viver nesse mundo, de interagir biblicamente, e nós devemos fazer isso para quê? Eu sempre cito aqui, Isaías 43, 7. Nós devemos viver para a glória do Senhor. Então, os nossos relacionamentos, o nosso modelo de vida aqui no mundo, deve ser de maneira com que Deus seja glorificado. Então, meus irmãos, nós vemos um sistema do Brasil agora, corrompido, correto ou não? Corrompido. Nós não podemos fazer parte dessa corrupção. O governo é corrompido. Eu não sou, eu sou de Jesus. O meu vizinho, ele é corrompido. Mas eu não sou, eu sou de Jesus. Eu não posso entrar nesse balaio de gato aí, não. Eu tenho que manter a minha vida coerente com aquilo que eu prego, com aquilo que eu aprendo na palavra. Se é que eu estou. Agora, como que eu vou evitar uma vida mundana, uma vida que se torne mundana ou secularizada? Como é que eu faço para evitar isso, gente? Sexta-feira eu falei aqui, acho que foi sexta mesmo, da cultura, né? Tem muitos seminários que estão defendendo que o crente deve se conciliar com a cultura. Eu já sou contra a cultura desde que ela ofenda as coisas de Deus. Então eu estou fora dela, não é verdade ou não? Como é que a gente faz para manter uma vida que não se torne mundana ou secularizada? E aí? Como é que vocês têm feito para não ter uma vida mundana? Palavra de Deus. Como é que é isso, irmão? Eu tenho a caixinha de promessa? Todo dia você tira uma daquelas lá? Não. Tem que ser mais? Se você tirar, vai e se enforca também. Então, vai tirando fora do contexto, mata. Mas aquela já se enforca. Vai buscar a sabedoria na palavra, né? Ela vai nos instruir o que nós devemos fazer e não fazer. Então eu tenho que ter um vínculo com a palavra de Deus mais profundo do que tem a igreja hoje. Quando a gente fala igreja hoje, a gente está falando na média dos cristãos. Tem cristão aqui que ele só pega na Bíblia dele no dia de vir para o culto, quando pega. Às vezes ainda pega a do vizinho, não é verdade ou não? Ou aquela que fica ali, né? Vocês têm ali ainda, pastor Jé? Mas deixa um tanto de gente perdida aquilo ali, viu? Tem que ter um relacionamento com a palavra de Deus. O que mais? Tem que ter uma vida de oração. Tem que ter austeridade no seguinte, observar a palavra e aplicar na vida. Tem que ser coerente. Tem que ser verdadeiro. Tem que ter posicionamento. Correto ou não? Nós vamos aprender um problema aqui. No mundo, mas não do mundo. Então nós estamos no mundo. Quando Samuel falou que está no mundo, eu já gelei. Eu falei, vou dar corda para o menino para ver onde que ele vai. Graças a Deus ele quis dizer geralmente isso aqui, no mundo, mas não do mundo. A primeira coisa que nós vamos aprender. Tem um grande problema. A igreja evangélica, ela tem se esforçado para ser o sal da terra. Sim,
tem se esforçado. E a palavra lá em Mateus, capítulo 5, 13, 14, diz que nós devemos ser o sal e a luz. Até ela fala que o sal, quando ele perde o sabor, não serve para nada. Ele serve para jogar fora. Mas nós temos que tomar cuidado com algumas coisas que podem acontecer. A primeira delas, nós podemos nos tornar um grupo isolado e um grupo apenas praticantes de exercícios religiosos. A gente se fecha de uma maneira, olha, eu não posso contaminar, quase que a gente vira um monge, aqueles que entravam naquele, como é que chama aquela mosteira, e não queria se contaminar com nada. Então nós temos esse risco. Meus irmãos, se nós nos tornarmos assim, separados totalmente, até de não conviver com as pessoas, nós vamos nos tornar irrelevantes para a sociedade. Não conseguiremos salgar essa sociedade, não conseguiremos brilhar, levar luz numa sociedade que está em trevas. Muitas vezes, quando a gente se converte, a gente se torna fechado e a gente não quer conviver com as outras pessoas. E como é que Jesus fazia? Ele estava onde estavam os pecadores. Não no sentido de se deliciar na prática dos pecadores, mas no sentido de ser luz, ser sal onde estão os pecadores. Olha, tem gente que nem com a família não conversa mais porque se tornou crente. Então vai ter um almoço lá no Natal, toda a família se reúne, né? Se ele for judeu, ele fala, eu não aceito Natal, já briga com todo mundo. Agora, é uma oportunidade de nós estarmos lá? É uma oportunidade de nós falarmos, oh, gente, vocês estão aqui porque vocês estão comemorando Natal, isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos agradecer a Deus porque Jesus veio. Correto ou não? Tem lá o aniversário do filho do tio que é ímpio. Vai ser cheio de impiedade lá, não vai? Não, eu não posso. Eu faço até um sinal da cruz, passo cinza na testa. Não posso. Mas eu vou lá um pouquinho. Eu quero rever o meu tio. Eu quero abraçar o seu filho. E quem sabe vai surgir uma oportunidade que eu vou orar pelo meu sobrinho lá. Não é que eu vou fazer o que eles fazem. Eu não vou aceitar aquelas anedotas que eles vão contar. Eu não vou entrar no karaokê lá da banda Calypso. Correto ou não? Mas eu vou ser diferença lá. Quando eu vejo que a coisa está ficando muito brava, eu vou me afastar. Mas eu não posso estar lá, deixar de estar lá, para levar o quê? Esse sabor que o cristão tem que ter. Essa luz que o cristão tem que ter. Porque a diferença faz quando você chegar e falar, ih, gente, desliga o som aí que o crente chegou. Vamos mudar de repertório aqui, porque o crente está chegando. Então nós temos que tomar cuidado. Se nós somente nos voltarmos para dentro aqui da igreja, nós vamos deixar de ser atuantes. Gente, procure visitar os seus queridos, que ainda não são convertidos. Você precisa fazer isso aí. Dia 1º do ano, é um dia bom para visitar? Todo mundo dá uma parada, né? 1º dia do ano, não dá ou não? Vai lá, ué. São 2 datas que eu acho que o povo para mesmo, é Natal e o 1º dia do ano. Aproveita isso para ser cristão dentro daquela casa. Amém? E esse é um grande erro. Agora o segundo erro é muito complicado. É quando nós começamos a adotar o mundo para dentro dos nossos corações. Olha que 2 perigos extremos. Ou eu digo que eu não quero conviver com ninguém que não for da minha igreja. Você quer saber se nós somos de uma seita? É só nós acharmos que só aqui dentro que é a salvação. Vocês conhecem aqui, não conhecem algumas assim, que falam que só lá que tem salvação? Seita. Agora outro erro. Nós começarmos a abraçar o mundo. Nós começamos então a abraçar o mundo. Quando nós abraçamos o mundo,
o que nós estamos proporcionando? Ser moldados pelo mundo. Então, quer dizer, eu fui lá na casa, no dia de Natal, lá na casa, lá, almoçar. Mas eu entrei no jogo do karaokê lá. Eu entrei no jogo de baralho lá. Eu entrei de não sei mais no que. O que eu fiz? Eu abracei o mundo. Com a desculpa do quê? De achar que eu vou ganhar aquelas pessoas. São duas coisas extremas aqui acontecendo. Hã? Duas coisas terríveis aqui acontecendo. Nós precisamos ser sal. Mas nós não podemos perder o sabor. Meus irmãos, o dia que você se descaracterizar das coisas de Deus, o mundo vai tomar conta da sua vida. Meus irmãos, eu queria que você entendesse que nós precisamos ir fora desses portões. A nossa vida é muito mais fora do que dentro. E nós temos feito o contrário. Nós estamos nos vestindo de cristãos aqui dentro, e quando nós saímos lá fora, nós nos tornamos mundanos. E esse é o grande problema. Aí nós perdemos a autoridade para falar para o nosso vizinho, nós perdemos a autoridade para falar de Jesus para o nosso cônjuge, e pior, nós perdemos a autoridade para pregar Jesus para os nossos próprios filhos. Por quê? Porque nós abraçamos. Ou então nós nos tornamos essencialmente religiosos. Nos fechamos ou nos abrimos demais. Meus irmãos, o mundo nas Escrituras. O que define o mundo? O que define mundo nas Escrituras? O mundo, a primeira vez que nós entendemos que o mundo é quando Deus criou o mundo. E Ele criou e falou, nossa, isso é ruim? Não, nossa, isso é bom. E quando Ele fez o homem, Ele falou, isso é muito bom. Por quê? O Senhor se deleita nele mesmo. O Senhor se satisfaz na glória dele mesmo. Mas Ele criou coisas maravilhosas que Ele mesmo disse que é bom. A gente nota que a natureza, ela testifica da criação de Deus. Quando você olha para a natureza, você vê o cuidado, o carinho, o zelo de Deus, o amor de Deus, e vamos dizer, a destreza de Deus em criar todas as coisas. Não tem nada fora do lugar, correto ou não? Quando chega o homem, aí tudo atrapalha, né? Agora diz que eles vão fazer um cadastramento de nós aqui no Kennedy, né? Aí a Ana Flávia perguntou, pai, por que a Alcoa vai querer saber o nosso nome? Eu falei, porque quando estourar lá o negócio, eles põem o nosso nome lá no desaparecido, né? Só se for para isso, porque não dá tempo nós sair correndo aqui, não é verdade? Não. Vocês já olharam ali para cima? Onde está a coisa? Deve ser isso, porque não é possível, para que pôr o nosso nome? Mas é interessante, gente, como que Deus é bom. Depois o homem atrapalhou, fez um tanto de coisa errada. Mas Deus criou tudo certo. Um mundo bom. No princípio criou Deus. Gênesis 1:1. Deus trouxe todas as coisas à existência no seu devido lugar, com a sua devida finalidade. Mas Deus não só fez as coisas, Ele colocou funções para o homem. Qual que era a função do homem? Oi? Lavar, cuidar, né? Cuidar daquele pomar que o próprio Deus plantou. E o homem poderia viver dali. Então Deus criou e Deus deu atividades para nós. Meus irmãos, nós poderíamos estar vivendo para a eternidade, sem a morte. Mas o homem resolveu pecar contra Deus. Então, um mundo perfeito que Deus criou. Olha para você ver os limites do céu. Olha para você ver as estações, nós lemos sobre isso, hoje em Atos 17. As estações não falham, está certo que tal. Tem vezes que o inverno é um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, mas não falha. Chegou em abril, esfria, final de abril esfria mesmo, né? Chegou em setembro, esquenta, não é isso? Não? Porque Deus fez tudo certinho. Mas o homem resolveu sair fora de tudo. Deus deu ordem a
e tudo obedeceu. Mas quando ele deu ordem ao homem, o homem desobedeceu. Gente, que coisa terrível. O mar obedece, as montanhas obedecem a Deus, as estrelas, todas elas, todo dia no mesmo lugar, obedecem a Deus. Deus a conhece pelo nome. Mas chega no homem, ele fala, olha, não coma dessa árvore, que senão morrerás. Aí vem a serpente e fala, larga a mão, pode comer, certamente não morrerás. Ele obedece a quem? A serpente. Então nós temos um problema agora. Um mundo bom, mas um homem caído. Esse é o grande problema. Meus irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa. O mundo corrompido. O mundo é corrompido por quê? Por causa do pecado. Então o mundo agora está debaixo de uma maldição. Qual a maldição? A maldição do pecado. As pessoas muitas vezes perguntam, às vezes eu estou conversando com alguém e pergunto, nossa, como é que o mundo está ruim? Como o mundo pode chegar até o ponto? Pelo pecado. Por que os hospitais estão cheios de enfermidades? Por causa do pecado, porque se não tivesse pecado, não tinha mortes pela enfermidade. Meus irmãos, o mundo está corrompido pelo pecado do próprio homem. Não foi Deus que errou, que se equivocou, nada disso. A palavra do Senhor abre em 1 João 5,19. Por favor. Vamos ver se isso é uma verdade. Primeira João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Amém. O mundo, então, ele está onde? Ele descansa onde? Ele repousa onde? Ele dorme onde? No maligno. Meus irmãos, nós temos que nos policiar, porque nós vamos absorvendo as coisas do mundo. Se nós não nos policiarmos, nós não vamos entender isso aqui. O mundo está corrompido, o mundo está no maligno. O mundo também, ele tem um dominador. Abra lá no Evangelho de João 14:30. Evangelho de João agora, 14:30. Evangelho de João 14. Esse mundo, ele tem um príncipe. Quem vai ler para nós aí? Já não falarei muito convosco, porque aí vem o princípio do mundo, e ele nada tem em mim. Então tem um príncipe desse mundo. No 16:11, o que está escrito aí? Do juízo, o que está escrito aí? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então é o seguinte, as pessoas, elas estão achando que a libertação é você ir num culto chamado culto da libertação e você está liberto desse príncipe. Não, não vai ser bem assim não. Nós somos libertos pela... Se a verdade... O Bolsonaro, tadinho, nem crente não é, né? Ele dá uma de crente, mas nem crente, é que ele usa esse texto para todas as coisas. Ele foi usar esse texto em Israel, o povo lá nem crê em Deus, ele foi usar esse texto. Fora de contexto. Tem uma verdade que liberta. Qual que é a verdade? Cristo Jesus. Por isso que eu falo, meu irmão, se você vê que uma pessoa tem possessão demoníaca, o que você tem que fazer com ela? Discipular na palavra. Trazer para a escola bíblica, trazer para um grupo de edificação, trazer para um culto, porque a palavra é que vai libertar, é a verdade, é Cristo que vai libertar. Não somos nós. É lógico que nós podemos orar e aqueles demônios saírem, mas o que a palavra diz se aquela casa não for buscar o Senhor, se aquela pessoa não for buscar o Senhor? Vai voltar 7 vezes mais demônio, porque aquela casa vai estar limpa e ornamentada. Nós temos até tomado um cuidado aqui, quando nós vemos a pessoa endemoniada. Às vezes acontecem as manifestações
não tem como. Mas nós temos cuidado de discipular essas pessoas, de trazê-las para o nosso meio, para que a palavra venha fazer essa limpeza que precisa ser feita. E a verdade é Cristo que liberta. O príncipe desse mundo está aí. E ele está operando, meu irmão. E ele está... Agora vai no culto, aí o cara no culto fala assim, agora todo mundo pisa na cabeça do diabo. E fica assim, ó. Isso não vai funcionar, ele não é um pernilongo, não é uma formiguinha daquela que absurda. Não é, não. Ele vai entrando, ele vai tomando. Olha o que fala mais. É chamado de Deus deste século em 2 Coríntios 4,4. Não precisa abrir, não. O Deus deste século. Por quê? Porque a maioria tem se dobrado diante dele. Meus irmãos, eu gosto muito de falar da televisão, vocês sabem que eu amo televisão. Quando você liga lá, eu estava ontem na Unimed, estava passando uma novela. E nós estávamos ali para pegar a senha. E tinha um homem, 7 horas da noite, dançando tipo num strip bar. E depois ele arranca o seu calção, aquele calção rasga, né, fica de sunga. E as mulheres ali vão à loucura. Quem que está dominando ali? O príncipe deste século. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos entrar nesse vácuo. E nós vamos achar que isso tudo é normal. E nós vamos levar isso para dentro das nossas casas. E os nossos filhos também serão cultivados com isso. E daqui a pouco os nossos filhos estarão aí se prostituindo. E aí o paizão que já está velho vai falar, eu não sei onde que eu errei. Cara de pau, né? Esses crentes noveleiros, cara de pau. E não só noveleiro. Toma uma zinha, fuma umzinho, né? Faz umas coisinhas erradas, mentirinha. Olha, o filho é o cobrador, fala que eu não estou. Não é isso? É o Deus desse século que está cegando o povo. Ah, irmão, eu gosto de ir na igreja, porque lá o diabo não está. Quem falou que ele não está? Ele estava no paraíso. Meu. De onde que ele saiu? Ele saiu do céu, do próprio céu. Eu vou achar que o diabo não vai entrar dentro da igreja. Ele sobe até no púlpito. Né? Eu queria que vocês prestassem muita atenção disso. Meus irmãos, agora tem um problema para você. O mundo não te conhece. O mundo não te ama. O mundo corrompido não te ama. Na verdade, a Bíblia fala diferente. Vamos lá em João 15. João 15, está aí pertinho, tá? 18 e 19. Quem pode ler para nós? Ai, gente, o mundo me ama. Então você não é filho do Deus Altíssimo, não. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu tenho uma preocupação com um pastor que é estrela. Que ele é amado tanto pela igreja quanto pelo mundo. Eu tenho uma preocupação desses pastores. Alguma coisa está errada com ele. Porque o mundo não pode amá-los. E se o mundo tem amado, tem um pastor que ele é engraçado, todo mundo ama ele, os homossexuais amam, os drogados amam, os políticos corruptos amam, eles vão até no show dele, não sei se é pregação ou show, não sei como é que eu chamo isso, stand-up, né? Agora é stand-up. Mas não tem alguma coisa errada nisso, não? Não tem alguma coisa fora da verdade aqui? O mundo amava Paulo? Não? O mundo amou Tiago? O mundo amava João? Filipe? Não? E Jesus, o mundo amou? Não? Aliás, tinha uma multidão lá que gritava o quê? Crucificam. E nós queremos ser amados na empresa, porque nós chegamos no horário certo, nós não paramos antes de terminar a nossa jornada, nós não fazemos nota fiscal errada, nós não aceitamos a pessoa descarregar 10 bobinas de uma coisa, a gente anotar 9. A gente não aceita esse tipo de relatório.
O mundo vai te odiar, meu irmão. Porque o mundo quer que descarrega 10 bobinas, você escreve 9 para ele ficar com uma, não é isso? O mundo quer que você consuma lá viajando para a empresa, você consuma lá no hotel R$120, mas você passa a nota de 240, não é isso? Quando eu estudava, eu morei no hotel, a maioria dos viajantes chegava assim e falava, olha, ficou em 120, por favor, anota R$200 aí para mim, ou então dê em branco, que depois eu preencho. E o dono do hotel dava notinha em branco. Isso lá, né? Quando amarrava cachorro com linguiça, né? Naquele tempo, né? Vocês não eram nascidos ainda, né? Só o pastor Gerson, tadinho. Meus irmãos, os seguidores de Cristo devem se opor às manifestações de pecado existentes no mundo e vencê-las pela fé. Você precisa ser oposição. Você precisa ser oposição. Meus irmãos, o negócio está tão feio hoje que você não pode concordar nem com as igrejas evangélicas. Senão você vai estar sendo coerente com as coisas equivocadas. Você precisa ser oposição. Vamos lá em 1 João 2,15. 1 João de novo. Pula para lá. 1 João 2,15. Quem pode ler para mim? Até o versículo 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. O que nós podemos aprender aí, irmão? O amor de Deus não está nele. Acabou. O que é amar ao mundo? O que você acha que é, Florivan, amar o mundo? Participar das coisas mundanas, tudo que é relacionado ao mundano. A esse sistema corrompido e governado por Satanás, né? Então, meus irmãos, às vezes as pessoas ficam bravas comigo, que eu falo assim, ó, eu não sentiria bem de estar na fila de um cinema para assistir, como é que chama aqueles hominhos azul lá, que são uns hominhos azul feios, né? O que eu vou fazer naquilo? Oi? Que Smurf? Não, Smurf é petitinho. Avatar. Eu não vou. O que tem no Avatar que pode glorificar Deus? Então eu vou comprar meu combo lá de pipoca, né? Vou pagar 30 conto na pipoca e na igreja batida é de graça, né? Vou pagar 30 conto num combo daquele e vou ficar lá com aquilo sendo ministrado no meu coração, né? Apesar de ter um filme bom passando lá, né? O Milagre da Fé, não é? Vocês, quem foi? Você foi? Bom? Ninguém foi ainda? Então, pão duro. Tudo bem. Talvez por causa das pregações aqui, tem medo de ir na fila, eu passar lá e falar, ô irmão, sai da fila aí, né? Isso que é um filme verídico, né? De um menino que cai dentro do gelo, né? E ele fica 15 minutos lá dentro do gelo, da água gelada, né? Eu queria que você entendesse o quanto o mundo tem semeado nas nossas vidas. E o irmão leu, se nós somos amigos do mundo, nós estamos com um problema. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, ou seja, não é crente. Se as coisas do mundo me cativam, se o meu coração é apegado a essas coisas do mundo, eu estou com um problema. Meus irmãos, as coisas estão terríveis. O mundo tem entrado nas nossas casas, tentado entrar de maneira sutil. O mundo tem entrado dentro da igreja. Esse dia para trás eu vi uma pastora descendo de rapel do telhado. Eu não dá altura para eu descer ali, eu acho que eu já relo o pé no chão. Mas o que isso glorifica a Deus? O que isso louva ao Senhor? Onde está a glória de Deus numa ação dessa? E isso tem chamado a igreja. A igreja não quer mais a palavra, a igreja quer uma distração, quer um teatrinho, quer um negocinho, quer como é que chama? Jogar. Gente, como é que eu tinha birra com aquele negócio?
Agora tem mais, né? Mas aí você precisa divertir o povo. O Samuel me arranjou um negócio para mim ir na dança. Nesse dia eu fui lá. Fui na coreografia, né? Foi 6 apresentações lá. Mas depois eu preguei a palavra. Eu sei que eles estavam tentando agradar a Deus. Eu não estou julgando a intenção de ninguém. Não estou julgando a intenção deles, não. Como eu não julgo a intenção daqueles que estão caminhando com uma cruz nas costas para tentar agradar a Deus? O desejo deles é agradar a Deus, mas se ele lesse a palavra, eles veriam que seria diferente. Então eu não estou aqui querendo condenar. Mas eu estou dizendo que nós temos a palavra. E a palavra deve ser a prioridade da igreja do Senhor. E nós precisamos aprender a abrir a nossa Bíblia e pregar a palavra e parar de distrair os crentes. Porque o mundo já tem distraído os crentes. Ou tentado distrair os crentes. Então nós precisamos voltar por aqui. Olha o que diz no capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, é por ali que nós vamos romper com esse mundo. É crer no Senhor Jesus, crer no sacrifício de Jesus na cruz, crer na ressurreição de Jesus Cristo. E é ali que nós vamos avançar no mundo. É isso que vai encher o nosso coração de alegria. E como é que nós vamos apagar todos os dados inflamados do inferno? Com o escudo da fé. Todos os dados do inferno. Meus irmãos, eu queria que você pensasse muito. O mundo sendo redimido. Como que esse mundo pode ser redimido? O mundo está manchado pelo pecado. E ele pode ser restaurado onde? Em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. E por que as igrejas não pregam Cristo Jesus? 10 passos para chegar não sei aonde. 5 passos para a libertação. 5 passos para ser cheio do Espírito Santo. 5 passos para não sei aonde. 5 passos para isso. E Cristo Jesus não é pregado mais na igreja. E Jesus Cristo não é pregado, e a Bíblia não é mais nem aberta na igreja. Tem pastor agora que está tendo revelação, ele teve 15 passos para você chegar num lugar. Então, a Sandra que gosta dessas coisas, né, Sandra? Nós estamos tentando falar para a Sandra largar disso. Brincadeira, a Sandra não gosta dessas coisas. O pastor disse que teve uma revelação especial de Deus para ele, então ele tem 15 passos. Agora ele escreveu um livro, ele vai fazer um congresso, e você paga, você vai no congresso, você compra o livro, que aí você vai chegar lá. Abra sua Bíblia. Vá para debaixo de uma árvore. Busque, clame pela misericórdia do Senhor para te dar a revelação da palavra. Vai igual o Samuel, vai lá para dentro, para perto do lago, né, Samuel? Lá Deus fala, não fala, irmão? Não precisa nem ir longe, né? Lá Deus fala. E Deus vai te revelar coisas grandes e ocultas que não o sabes. Coisas preciosas. Meus irmãos, eu tentei buscar em igrejas grandes estratégia para essa igreja. Até que um dia eu tive que rasgar a minha inscrição. Falei, nunca mais eu volto num congresso desse tipo. Nós estamos gastando fortunas em congressos. Nós estamos comprando apartamento para os caras que dão palestra em congresso. Por causa de preguiça. Descaso com a palavra de Deus. Porque você pegar a tua palavra aqui e falar assim, olha, eu vou entrar naquele pasto ali, eu vou levar uma barraca, eu vou ficar 7 dias lá. E o Senhor há de falar comigo. Eu tenho fé que Ele vai falar comigo. Você não gasta um centavo. Vai voltar fininho. Fininho. E cheio do Espírito Santo. Aí você vai parar de pagar passagem aérea para ver os outros pregar e ganhar dinheiro nas suas costas. Porque crente tem hora que é trouxa. Pega a sua Bíblia. Fecha a porta do seu quarto. Clame a misericórdia de Deus. Ore. Suplique. Bota a boca no pó da terra e fala, Senhor, eu preciso da tua palavra. Para de procurar facilidade. 5.
passos. 5 passos para ir para o inferno também tem, deve ter, né? Toma cuidado com isso, gente. Nós estamos formando uma geração totalmente apartada de Deus. Meus irmãos, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a melhor notícia que nós temos. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A igreja, ela tem uma obrigação de viver Cristo Jesus, ou seja, de ser um oásis no meio de um deserto. Aqui não tem vida, não tinha, porque agora tem, a igreja do Senhor está aqui. Sabe por que esse povo aí não quer entrar aqui dentro? Porque eles não estão vendo Cristo em nós. Eles veem a gente entrar, eles sabem que nós estamos aqui, mas eles precisam ver Cristo em nós. Nós precisamos ser um oásis na vida desse povo que está num deserto espiritual. Eu queria que você prestasse muita atenção. Eu busquei lá fora uma estratégia pronta para a vida espiritual dessa igreja crescer. Paguei fortunas para isso acontecer. Igrejas que cresciam 20%, 30%, porque tinham pastores que, olha, eles tinham a fórmula. Um dia um preletor chegou no púlpito e falou assim, olha, juiz federal do Rio de Janeiro, eu quero apresentar os meus livros. Esse livro aqui eu fiz tal ano, eu comprei uma cobertura, não sei em que bairro do Rio de Janeiro. Agora eu estou lançando outro livro, e com esse outro livro eu quero reformar a minha cobertura. E sabe como é que era o livro dele, o primeiro que comprou a cobertura? Estratégias bíblicas para passar no concurso público. E agora ele tinha feito um outro que eu nem sei o nome, nem quero saber, para que o dinheiro daquela venda daqueles livros pudesse reformar a sua cobertura. Onde está Deus nisso? Onde está Deus? Nós vamos mercadejar as coisas de Deus? Cadê o chicote, né? O Senhor chegasse hoje, o chicote estava ali, não estava? Só que ele ia pegar no púlpito, né? Não ia ser no hall da igreja, no púlpito, já ia direto do púlpito açoitar esses homens que têm mercadejado as coisas de Deus. Meus irmãos, último ponto, a soberania de Deus. Nada foge do controle de Deus. Deus criou todas as coisas, e mesmo com a ação do pecado, Deus tem a soberania sobre esse mundo. Ele governa todas as coisas. Nós falamos aqui há pouco que um pardal não cai sem a permissão de Deus. Vocês concordam com isso? Concordam que um pardal não tomba na terra sem que o Senhor permita? Isso é bíblico, tá bom? Está lá em Mateus 10, 29 e 30. Deus ainda governa, Deus ainda reina. A vida de santidade se desenvolve num relacionamento profundo com Cristo. Quem santifica o homem é a palavra, é Cristo, e não o homem se santifica a si mesmo. Eu quero ser santo, cheio do Espírito Santo. Então você precisa buscar mais tempo com a palavra de Deus. Você precisa buscar mais tempo. Olha, eu queria que você entendesse. Jesus salvou. E Ele é que santifica. E Ele é que nos guarda. E Ele é que nos protege. Tem uma batalha acontecendo aqui nessa terra, onde Satanás tem obtido várias vitórias aí. Mas nós temos que estar na presença do Senhor, que Ele é o suficiente Deus da nossa salvação. Para de procurar outras coisas. A gente chama isso de para de enfeitar o pavão. O pavão é lindo. Ele abriu aquela pena dele, aquela cauda dele, é maravilhoso, não é? Nós não precisamos enfeitar. A palavra de Deus não precisa ser nada acrescentado. Nós precisamos nos submeter a ela. Precisamos nos submeter. E outra, a escola bíblica é para te dar uma ajuda, para te abrir a mente. Mas não é para você mamar e achar que você vai ficar saciado. Não vai dar.
Você precisa buscar em Deus. Senão fica parecendo que você vem aqui, é aqui que vai acontecer. Não é. Deus vai usar aqui de alguma maneira para você ganhar. Mas você precisa ter uma vida maior de busca fora aqui desse templo. Porque é muito pouco tempo a gente estar junto aqui, não é verdade ou não? E você não pode ficar dependendo de um homem para te passar o quê? Conhecimento da palavra. Você precisa buscar isso todos os dias no nome de Jesus. Amém?